Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A pergunta que Jesus dirige aos discípulos, quem sou eu? É desafiadora, é válida também para hoje. E o Senhor espera que em cada momento da vida, cada um de nós lhe dê sua própria resposta. E o Evangelho desta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 9, versículos do 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, Jesus não é simplesmente um personagem histórico, um mero objeto da razão humana. É uma pessoa viva, e uma pessoa só pode ser verdadeiramente conhecida através do encontro, do relacionamento. Só conhece verdadeiramente Jesus quem realiza na sua própria vida a experiência do ressuscitado, a experiência dele presente, atuante na história pessoal, comunitária. Quem descobre que Cristo não é somente o sobrenome de Jesus, mas que ele é verdadeiramente o Messias, o ungido de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus encarnado, o Redentor de toda a humanidade. Mas é preciso que essa descoberta seja de forma existencial, de modo que essas verdades não sejam um conjunto de palavras teóricas vazias, mas se manifestam o que Jesus significa nas nossas vidas. Jesus aos poucos ia revelando aos seus discípulos os mistérios que envolviam seu projeto de salvação, os erguia para que tivessem consciência da sua missão junto deles. Por isso, quando se dirigiu a eles, ele lhes perguntou o que os outros dizem dele. Era apenas um pretexto para que tivessem pleno conhecimento da sua identidade como Salvador da humanidade, para que aprendessem a expor a sua opinião de forma consciente e concreta. E Jesus tinha uma missão específica. Queria prepará-los para quando chegasse a hora. A opinião dos seus discípulos sobre ele era muito importante, pois contava com eles para que o seu ministério continuasse. Por isso a resposta de Pedro foi providencial. Jesus percebeu nesta resposta a ação do Espírito Santo. Sabia que o Pai havia revelado a verdade, por isso continuou confidenciando-lhes o que iria acontecer com ele. E na medida em que caminhamos com Jesus, ele também nos atrai para um lugar à parte, nos confidencia os planos do Pai para a nossa vida. Nos momentos de oração, de comunhão com o Senhor, o Espírito Santo também nos revela a vontade do Pai para nós, som do nosso coração para as coisas que precisamos entender. Então hoje, Jesus quer de nós o conhecimento aprofundado da sua pessoa, para que, como Pedro, tenhamos a convicção no Espírito Santo e possamos também afirmar: Tu és o Cristo de Deus? E assim sendo, teremos a esperança, a confiança plena de que depois do sofrimento, até mesmo da morte, nós também com Ele seremos ressuscitados. E é assim, meu querido, é assim, minha querida.
que este lindo, que este importantíssimo Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Indo mais a fundo na nossa reflexão de hoje, podemos dizer que Lucas nos apresenta hoje a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas têm, fazem de sua pessoa, e então faz os discípulos a seguinte pergunta: quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? O interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegavam aos ouvidos de Herodes. Que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E neste momento é Pedro que toma a iniciativa da resposta, erguendo a voz, diz: Tu és o Cristo de Deus? E a palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias, que significa ungido. Esta resposta de Pedro, como tem um grande significado, e já irei dizer. Mas antes é importante destacar que os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar demônios, trazer a paz ao povo. E João Batista sabia disso, e é por isso que quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João acompanhassem durante aquela tarde, durante aquele encontro, realizou cura de cegos, aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer naquele momento que ele era o Messias, e muitas coisas ainda precisavam acontecer. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabia desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que era a promessa de Deus, o alvoroço, a polêmica, seria maior do que os feitos de tudo aquilo que estava acontecendo, e isso poderia encurtar a sua trajetória no meio de nós. E veja, as pessoas daquele tempo, do tempo de Jesus, não sabiam que ele era o ungido de Deus, o Filho de Deus. Somente os discípulos sabiam disso. Foram severamente proibidos de comentar isso com alguém até que ele pagasse pelo martírio, morte, ressurreição. Agora, voltando à resposta de Pedro, ele afirmou que Jesus é o Filho do Homem. É o Deus que se fez humano, convivendo no dia a dia comum entre as multidões, comunicando-lhes seu amor divino, eterno, que permanece para sempre além da morte. Agora, e para você, quem é Jesus? Esta pergunta exige um comprometimento pessoal. Veja Pedro, ele corajosamente mostrou sua crescente lealdade ao afirmar que Jesus era o Cristo de Deus. Nesta confissão, Pedro quis dizer que Jesus era o único Deus, o Filho ungido para os seus propósitos. E quais propósitos? E a maioria não tinha ideia. Portanto, Jesus não queria que seus discípulos divulgassem o que Pedro havia dito. Ao invés de um rei ungido para sofrer e morrer por pecadores, a maioria dos judeus estavam à procura de um rei que trouxesse libertação política, que libertasse aquele povo. Jesus então deixou claro o preço que teria que pagar para seguir a confissão de Pedro no mundo que não estava apenas confuso a seu respeito, mas também era contra o seu ministério. E concordar com a confissão de Pedro significa causar conflito entre os crentes e o mundo? O levaria a negar a si mesmos e a carregarem a cruz do discipulado? E falando de discipulado, discipulado de Cristo, lá e aqui, tem o seu preço, seu custo. Dar a sua vida por amor aos seus irmãos, esta sim é a mensagem para o dia de hoje. Então peça, ore ao Senhor para que te ajude a abrir mão, se preciso for, de tudo aquilo que afasta de Deus, da sua missão, tudo para seguir o Senhor. E Ele te ensine a negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir, pois sua promessa é: quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Por isso, peça a Deus esta graça. Por isso, Pai amado, só Tu podes revelar-me a identidade de Teu Filho Jesus, que eu a conheça, mas de forma verdadeira, para poder conformar com ela a minha vida. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Amém? Muito obrigado. Se for possível,
Coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor, eu possa cumprir a minha missão, carregar a minha cruz e sempre segui-lo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, seu like é muito importante no vídeo de hoje. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!